Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de meditar com você apenas um versículo do capítulo 2 de Apocalipse, versículo 11, nos diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Repito a parte B. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Aqui precisamos entender uma verdade nesse texto. Todos nós, em algum dia, algum determinado tempo, enfrentaremos a morte física. Nessa terra, todos nós estamos sujeitos a passar por grandes provações, grandes tribulações. Mas precisamos ter a consciência de que a morte física, ela tem apenas o poder de separar a alma do corpo físico. Quando a pessoa ela morre fisicamente, não morre a alma, não morre o espírito, mas morre o corpo dessa pessoa. O corpo volta ao pó, o espírito volta à sua origem. E nós precisamos entender que tudo que nós fizermos aqui, todas as obras, todos os danos, que fizermos ao nosso corpo, é a nossa alma que vai pagar. Eu quero que você entenda isso. Talvez você fale assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, eu tatuo ele, eu ando nu, eu cometo todo tipo de promiscuidade, o corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Sim, uma verdade, o corpo é seu, mas a sua alma vai pagar as consequências da ignorância, do mau uso do teu corpo. Porque o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. E quando eu uso indevidamente o meu corpo, eu estou ofendendo ao Espírito Santo de Deus, que é o dono, o proprietário desse corpo. Só que a morte física, ela não é o fim. Eu preciso entender. Às vezes você se entristece, a pessoa morreu, faleceu. Só que depois dessa vida terrena, vai existir uma eternidade. Ou seja, depois que a pessoa se desencarna, ela parte para a eternidade, ou seja, uma eternidade sem volta. Por que eu falo uma eternidade sem volta? Porque se eu morri sem Jesus, eu não tenho mais jeito de reaver a minha salvação. Se eu morri com Jesus, se eu dormir com Jesus, eu já estou salvo eternamente. Olha o que o texto está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. E quem são esses vitoriosos aqui? Que é a palavra de Deus, ela está dizendo. O versículo 9 aqui, conheça as aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois são a sinagoga deles, pertence a Satanás. Não tenha medo do que estás prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Olha para você ver o que Jesus está dizendo. Aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Porque o inimigo, eu quero que você entenda, o diabo, ele tem poder de tocar apenas no corpo físico, nessa matéria. A nossa alma, quem julga ela é Deus.
Quem vai dar recompensa para os meus atos é Deus. E é por isso que ele fala, aquele que for vitorioso, ou seja, aquele que me servir, que me obedecer, eu ressuscitarei para a vida eterna. Ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Pastor, que segunda morte é essa? Pois bem, o homem, quando Adão e Eva pecou, passou a existir na terra 3 tipos de morte. A morte espiritual. E muitos que estão me ouvindo podem já estar mortos espiritualmente. O que é a morte espiritual? É o abandono, é a rejeição de Deus, é uma vida no pecado. A pessoa está morto espiritualmente. E a este é preciso se arrepender para ressuscitar dessa morte espiritual. Então, quando Adão e Eva pecou, automaticamente passou a existir o que é a morte espiritual. O pecado separou o homem de Deus. O pecado tirou o homem da sua origem, levando ele a uma decadência espiritual. A segunda morte é a morte física, que Adão veio experimentar, Eva veio experimentar, Caim, toda a descendência veio experimentar a morte física. Todos esses morreram fisicamente. Beleza. Todos aguardam o julgamento. E esse julgamento vai definir se eu vou morrer novamente ou se eu vou viver eternamente com Cristo. E o que seria a segunda morte? A segunda morte é condenação. Aqueles que não se salvaram vão viver uma vida eterna de perturbação no fogo junto com Satanás. A segunda morte é onde já não existe mais esperança, onde já não existe mais o escape daquele sofrimento. Essa é a segunda morte. E eu, de todo o meu coração, eu quero que você, meu irmão, não seja um daqueles que vai experimentar a segunda morte. A morte física, talvez ela possa soar como algo triste para nós, mas ela nem se compara com a segunda morte. Imagina uma eternidade sendo torturado por demônios, ardendo em um fogo, aonde o fogo nunca apaga, e Satanás, ele nunca vai deixar de te perturbar. Eu sempre tenho falado à congregação a qual eu pastoreio que a pior dor do inferno é a ausência de Deus. É a ausência de Cristo, porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio padecendo tribulações, mas a presença de Deus me refrigera, me renova. No inferno não existe presença de Deus. E eu gostaria que você levasse a sério o destino da tua alma. Ao vencedor, ao vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Eu espero que você valide a salvação para que você não sofra o dano da segunda morte. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para nós essa manhã. Reflita nela. Jesus quer te salvar. Ainda dá tempo para você ser salvo. Aceite Jesus. Receba Jesus como teu único e suficiente Salvador. Shalom.